Obras paralisadas incomodam moradores em Ribeirão Preto. Dores nas costas se tornou um problema comum entre os brasileiros. Projeto apresenta cães como maneira de auxiliar na terapia de idosos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre transição capilar. Começa agora o Lente Aberta. Segundo o Tribunal de Contas de São Paulo, em Ribeirão Preto existem cerca de 10 obras paralisadas. O custo total delas é de cerca de 28 milhões de reais. Confira agora na reportagem de Francis Júnior. É um descaso essas obras paradas. Errado, né? Muito errado. A obra tem que iniciar e terminar. Eu acho que o governo deveria fazer coisas melhores para nós, né? Porque nós hoje em dia não temos governo. Uma vergonha, né? Se tudo de obra parada e nada resolve. Entra prefeito e sai prefeito, não acaba nunca com nada. Então, continua sendo parado. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, existem hoje em Ribeirão Preto 8 obras paradas que somam mais de 29 milhões de reais vindos do poder público, um desperdício que prejudique muito a população. O panorama do levantamento revela uma Ribeirão Preto paralisada, o que representa quase 27% das obras paradas na região. Esse professor da USP explica o que causa esses entraves. A licitação é um aspecto muito relevante quando se trata de obras públicas, mas não é o único elemento que pode incidir numa interrupção, numa paralisação de obras. Por exemplo, também a falta de gestão dos órgãos públicos no gerenciamento de um projeto. Antes de se iniciar a obra, é preciso ter um planejamento. Então, em parte, boa parte das causas que geram a paralisação, elas podem estar associadas a outras causas que não necessariamente a licitação. A unidade da UPA Norte deveria ter sido entregue em 2015, mas ainda segue com as obras paradas. Devem ser injetados mais 2,4 milhões, além dos 3,6 milhões já investidos pela gestão anterior para a retomada dos trabalhos. Causa um transtorno, em primeiro lugar, para a população, em segundo lugar, prejuízo aos cofres públicos, em função da paralisação temporária ou permanente dessas obras. Então, é prejuízo no aspecto financeiro para as administrações e transtorno para a população que deixa de usufruir um serviço supostamente essencial. Para o professor, a participação da população é necessária para cobrar mais agilidade do poder público. Uma grande tendência são os governos abertos à participação popular, abertos às reivindicações populares. Então, vai depender muito dos canais de comunicação e de cobrança que os cidadãos venham a ter com os governantes. Primeiro, eu acho que teria que rever as obras que já estão feitas e depois terminar essas obras. Eles têm que resolver isso o quanto mais rápido possível, entendeu? Porque Ribeirão está um caos, com essas obras todas paradas e a gente fica a ver navio, né? Em nota ao Lente Aberta, a Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria da Saúde, informou que as obras da UPA Norte que vimos na reportagem foram retomadas no final de novembro. A Secretaria segue dizendo que a Atlântica Construções, Comércio e Serviços foi a empresa vencedora do processo de licitação para dar continuidade às obras e que o edital de homologação foi publicado no Diário Oficial do município em 24 de outubro de 2019. Segundo a nota, a obra da UPA Norte está com cerca de 60% concluída e foi paralisada por causa de uma série de problemas estruturais e financeiros deixado pela administração anterior. Dores nas costas estão cada vez mais frequentes em pessoas de todas as idades. Postura e sedentarismo são algumas das causas apontadas por especialistas. Veja na reportagem de Guilherme Faria. Há 5 anos, Edson começou a sentir dores fortes na coluna. Ele já foi em vários médicos, mas até hoje os especialistas não sabem dizer qual a causa do desgaste ósseo. O médico estranhou, porque falou, você não tem sobrepeso, você não trabalha carregando peso, fazendo algum tipo de esforço que possa ter ocasionado isso. Realmente o médico falou, olha, você foi premiado, porque não tem como explicar isso.
Meu pai não tinha, quer dizer, não é genético, ninguém da família tem. Realmente não se sabe a causa. O problema na coluna atrapalha a rotina de vida de Edson, que ficou limitado para várias atividades. Você tem uma qualidade de vida que acaba sendo bem comprometida, sabe? Porque tem dias que você está com uma crise, é um pouco mais dolorido, e coisas simples, como de repente você amarrar um sapato, já vira um caos, né, para você. Uma coisa rotineira que você faria normalmente. Uma pesquisa feita em 2018 pelo Hospital das Clínicas mostra que 4 a cada 10 pessoas no estado de São Paulo sofrem de dor nas costas, e essa é uma das principais causas de falta no trabalho. Segundo esse ortopedista, há diferentes tipos de dores nas costas. Os problemas da coluna são vários. Na grande maioria das vezes, a dor nas costas é causada por um problema muscular, uma contratura muscular. Isso é em torno de 80% das causas de dor nas costas mais agudas, ou seja, com um tempo mais curto de duração. As causas mais crônicas, aí sim, envolvem problemas diretamente relacionados à coluna, mas a principal causa são problemas de contratura muscular. Muitos pacientes se queixam de hérnia de disco, mas de acordo com o médico, o problema pode ser curado se for tratado de maneira adequada. A hérnia de disco, diferente do que todo mundo imagina, ela não é um diagnóstico tão ruim assim, porque a gente sabe que em torno de 80 a 90% das hérnias de disco, elas desaparecem ao longo do tempo. Então, se a gente fizer um tratamento de controle para dor, se a gente fizer um tratamento de fortalecimento muscular, esse paciente pode muito bem controlar a dor, ter a sua hérnia reabsorvida sem a necessidade de uma cirurgia. A hérnia consegue regredir, a gente consegue regredir ela. Para esse fisioterapeuta, o principal é descobrir a causa da dor nas costas para depois procurar o melhor tratamento. A primeira coisa que tem que fazer é ver a causa, o que ela faz no dia a dia, como que ela trabalha, como que ela dorme. Isso aí já é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer um trabalho específico para a musculatura, seja ele fortalecimento, seja ele uma estabilização. Hoje a gente tem milhares de coisas. Nós temos o Pilates, que é uma arma poderosa para as prevenções do Pilates, e até depois que a pessoa tem uma hernia de disco, depois ela vai acabar fazendo um fortalecimento adequado, e a gente precisa tirar as causas, a postura, o modo de trabalhar, uma série de coisas, sedentarismo. Edson já esgotou todas as terapias e já sabe que o caso dele é cirúrgico. Infelizmente, a gente tem que partir para a cirurgia, fazer uma artrodese aí, mas eu vou empurrando. Faz 2 anos que eu estou prolongando essa cirurgia, né? Enquanto ela está tomando os remédios aí, que o remédio dá para segurar ainda, a gente vai protelando isso daí. Hoje a cirurgia é uma exceção. A gente conseguindo um bom controle da dor, fazendo uma boa reabilitação, a gente consegue tirar a maior parte dos pacientes da cirurgia. No próximo bloco, você vai acompanhar uma terapia animal. E conferir também a nossa entrevista de estúdio de hoje. Continue ligado, o Lente Aberta volta já já. A ecoterapia ajuda cerca de 600 pessoas com síndromes ou dependência química no regimento da Polícia Militar em Curitiba. O uso de cavalos ajuda o paciente a se recuperar de lesões. A atividade colabora na coordenação motora do praticante, que ganha uma maior qualidade de vida. O atendimento, que tem duração de 2 anos, é gratuito e já beneficiou cerca de 5.000 pessoas. Acesse o endereço que está aparecendo aqui na tela e confira todas as informações. Você viu que a presença dos animais está ficando cada vez mais comum em tratamentos e terapias. Isso mesmo, Fábio, e diferente de cavalos, em Ribeirão Preto, a cão-terapia aproxima os animais dos idosos. Acompanhe na matéria de Pedro Martins. O dia a dia do seu Mauro e da dona Claunilda é sempre igual. A rotina deles, antes, era intensa, mas há 1 ano eles vieram morar nessa casa de repouso e tudo mudou. Eu sou espírita e a gente trabalhava normalmente ajudando os nossos irmãos necessitados. A gente assiste a televisão, temos o rádio aí que a gente liga durante o dia, de manhã, à noite, pode ficar ligado o dia inteiro para a gente ouvir, né? O clima desta casa de idosos em Ribeirão Preto muda completamente com a chegada deste time. Eles receberam treinamento para trazer alegria aos que vivem A
gente adora eles, eu adoro, né? Eu não posso nem ver na rua, porque às vezes eu quero até pegar no colo, mas não pode, né, porque é perigoso. Quase todos esses animais moravam na rua, mas foram resgatados pela ONG Cão Paixão para trabalhar como cães de terapia de idosos e crianças com autismo. O cão de rua, ele tem muito medo, entre aspas, do ser humano, porque todo mundo chuta, bate, espanca. Ele fica aqui todo traumatizado, com medo, cismado, magros, maltratados. Então a gente tem que fazer um trabalho de melhorar esse comportamento deles para depois começar a fazer o treinamento. Senta. Aí. Pula. Aí, menino. Muito bem. Quem decidiu criar o projeto para treinar os cães abandonados foi a Mércia. Com a fundação da ONG Cão Paixão há 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar como voluntária. Então aí começamos a conversar. Por que não montar um projeto de cães de terapia? Depois de serem resgatados, os cães são levados para uma chácara, onde recebem treinamento diário. Primeiro eu preciso fazer o cão entender que eu sou amigo dele, tá? Então eu vou alimentar, vou dar banho, vou tratar, e ele começa a ter uma grande confiança. Depois que você começa a dar carinho para ele, ele começa a ter a confiança, tá? Aí você começa a trabalhar a obediência em cima dele. Ele começa a gostar de ficar perto do ser humano. Julie é uma das mais antigas do grupo. Há 6 anos ela foi resgatada. Estava desnutrida e quase sem pelo. Foi para adoção, mas não conseguiu um novo dono. Hoje, depois de muito treinamento, a Julie vive feliz ajudando outras pessoas. Ela sabe o trabalho dela, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela é muito dócil, ela é amorosa, ela é muito tranquila. Antes ela era uma barraqueira, hoje virou uma lady. A Benedita adora receber a visita dos cães terapeutas. Eu gosto de cachorro. Eu me sinto feliz, contente. Segundo essa psicóloga, os idosos enfrentam um luto quando deixam o lar para viver em uma casa de repouso. E projetos como esse ajudam na adaptação. Quando você coloca um animalzinho, um cachorro, no colo de um idoso, essas sensações gostosas de quando a vida era outra e eu tinha lá segurança, eu tinha autonomia sobre mim, sobre o meu corpo, elas retomam. Ainda segundo a especialista, a terapia com animais provoca mudanças até na produção de hormônio dos idosos. Essa movimentação, que a gente pode até chamar de um leve exercício físico, junto com essa sensação de ser amado, garantem mais serotonina abundante no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Torzinho, quer vir comigo para casa? Quer? Quer vir? Não, é um set. Transição capilar consiste em abandonar processos químicos, assumindo o cabelo natural. Assumir a verdadeira identidade pode aumentar a autoestima e o bem-estar, dizem os especialistas. Essa mudança é cada vez mais comum. E para saber mais sobre o assunto, vamos com a nossa entrevista de hoje com o Vitor Takato. Olá, estamos aqui hoje com Elinice Silva, cabeleireira especialista em cabelos afro, para falar um pouco sobre transição capilar, uma prática que está se tornando cada vez mais comum. Olá, Elinice, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. Primeiramente, você pode explicar para a gente o que é a transição capilar? Hoje a transição capilar é um movimento bem forte que se baseia nas mulheres deixarem de usar alisamento, produtos químicos e assumir o seu cabelo na sua forma natural. Você sendo cabeleireira, como você vê a popularização desse movimento? Qual a importância dele para o movimento negro e qual a importância dele para as mulheres se assumirem mesmo? A importância basicamente é empoderamento. Dar novamente asas e poder à mulher, dela assumir como o cabelo dela realmente é, não tendo que seguir nenhum estereótipo da sociedade, de ter necessidade de alisar o seu cabelo, por exemplo, para poder arrumar um emprego. Houve isso durante muito tempo. Para você conseguir uma vaga específica, você tinha que estar com o cabelo alisado. E hoje isso já não é mais necessário com esse movimento. Entendi. Qual que é a dificuldade do processo? Né? Qual é a maior dificuldade que as pessoas passam, na verdade, dentro desse processo todo? A maior dificuldade que eu vejo hoje é a seguinte. Havia uma ditadura de cabelo alisado.
E aí as pessoas começaram a entrar no ritmo da transição e caíram na ditadura de cachos. Começaram a ver muito na internet que as mulheres estavam saindo do alisamento, mas estavam tendo aqueles cabelos maravilhosos cacheados. Nem todas têm cacho. São vários tipos de cabelo. E muitas têm um tipo 4C, que não tem cacho, que é o nosso afro redondinho. E aí o que acontece? Elas descobrem que elas não gostam desse tipo de cabelo. Por quê? São pessoas que veio alisando desde criança. A mãe começou a alisar pequena, então realmente elas nem sabiam como que era o cabelo, realmente. E aí quando elas descobrem que não é aquele cacho, que não vai ficar aquele cabelo de internet, elas voltam para o alisamento. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque é sofrido, não é fácil. Várias passam pelo BC, que é o corte radical, quase uma raspagem. Então, é sofrimento, porque cabelo é bem, né, o retrato da mulher, né? Entendi. Esse BC que você mencionou é o famoso Big Chop, né? Isso, o corte radical, exatamente. Que as mulheres, elas cortam e tira todo o alisamento para começar novamente o crescimento. Mas isso causa um impacto. Tem pessoas que elas fazem, mas elas não estão preparadas. E psicologicamente, aí vão partir para colocar uma lente, porque não aceitam, não esperam, não conhecem realmente o resultado que vai ter, né? Mas eu acho que essa é a principal dificuldade. Nem todo mundo está preparado. Muitas entram no ritmo como uma moda. E a coisa é muito maior. A coisa é de dentro para fora. Não é simplesmente, vou parar de alisar. É bem mais do que isso. É um período de aceitação mesmo. Exatamente. Né? Aceitação de si próprio e da sociedade também. Porque você vai chegar, as pessoas já vão falar, nossa, você raspou a cabeça, nossa, mas seu cabelo tá estranho, porque tá acostumado com você há anos, né, com aquele tipo de cabelo. Então, a aceitação das outras pessoas é muito importante para as mulheres, né. A maioria, a gente vê muito, eu vejo no meu salão isso. Às vezes a pessoa faz o seu cabelo e fica contente, mas ela sai, se alguém falar que não ficou legal, ela muda de ideia, ela já não fica mais contente. Então, a aceitação do outro ainda é muito importante para as mulheres, entendeu? Você pode dar alguma dica para as mulheres que estão querendo, que elas querem passar por esse processo, né? Estão iniciando ou também iniciando o processo? Qual a dica mais valiosa? Assim? A dica, eu acho que a mais importante é discutir com outras pessoas que estão fazendo a sua transição há mais tempo, para ela saber o que a outra está passando e se ela vai ter condições de passar por aquilo, porque nem sempre ela vai ter essa disposição. A maioria está tendo, porque a maioria é do movimento. E aí o movimento vai abdicando as outras, e isso contamina, né? Vai contagiando. Mas o importante, eu acho que o principal é conversar, discutir, procurar um profissional e tirar principalmente as dúvidas que ela tiver, antes de qualquer situação que ela for fazer com o cabelo dela. E assim, ao seu ver, no geral mesmo, qual que é a maior importância para a transição? Se não é do movimento negro ou do empoderamento feminino? Onde você vê que ela está sendo realmente efetiva? Na realização pessoal, principalmente. Porque a pessoa, hoje eu vejo a mulher com poder, né? A pessoa chega e fala assim, mas seu cabelo não está legal, o cabelo é meu. Então, é uma coisa que a gente não via há um tempo atrás. E isso é o empoderamento, é o retrato do empoderamento. E o cabelo faz isso com a pessoa. Se eu quiser ficar loira, eu fico. Se eu quiser ficar raspada, eu fico. Se eu quiser ficar de black, eu fico. Se eu quiser ficar de verde, eu fico. E aí, isso está dando em outras áreas, porque a coisa vai influenciando. Você começa a tomar rédeas da sua vida quando você toma rédeas do seu cabelo. Isso é fato. Elinice, e para quem quiser saber mais sobre o movimento, sobre a transição, você tem algum Instagram que a galera pode seguir? Sim, eu sou do movimento Dá o Negro, e o Negro, clicou o Negro, vai aparecer em todas as redes. Tem a minha página, Elinice Silva, que também damos todos os esclarecimentos, informações, tudo que a galera precisar pode entrar e nos procurar. Tá bom, então. Muito obrigado pela presença, Elinice, por esclarecer todos esses mitos sobre a transição capilar. Eu que agradeço. Volto com vocês no estúdio. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.